O versículo 1 diz: aconteceu que, acabando Jesus de dar ordem aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Louvado seja Deus. E respondendo Jesus, lhe disse: ide e anunciai a João. Aqui nós estamos falando João Batista, amém, amados? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Pode tomar assento, vou estar orando. Pai querido, amado, Senhor da glória, santo, meu Deus, é o teu nome. Deus, te louvamos, Senhor, por todas as coisas. Agradecemos ainda mais por estarmos na tua casa, meu Senhor. Deus, venha, Pai, em nome de Jesus, nos abençoar ainda mais um pouco, Pai. Deus, o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Deus, é o Senhor que conhece a nossa vida, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, assim que sai ainda uma palavra de nossa boca, o Senhor sabe todas as coisas muito bem, nos guarda, toma nossa mente, nosso coração, que a tua palavra vem de encontro em nossas vidas, para salvar, curar, libertar, trazer novidade de vida, meu Senhor. Deus, é que venhamos sair daqui, meu Deus, diferente de como adentramos. Que Deus, Santo Espírito, meu Deus, venha se apoderar de nossas vidas. Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que torna nova todas as coisas. É o Senhor que pode operar, Pai, que sem que nada, Deus, nessa vida pode acontecer se o Senhor não permitir. É do Senhor todo o poder, meu Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha estar, Pai, operando no nosso meio, fazendo milagre, prodígio e maravilha, no nome de Jesus, amém? Louvado seja, pode baixar um pouquinho, louvado seja Deus. O Senhor ministrou, amados, essa palavra no coração, palavra forte, porque já estava João Batista a ensinar e a batizar, e estava ele já preso ali no cárcere, preocupado. E a Bíblia diz então que ele enviou 2 discípulos para perguntar, né? Louvado seja Deus, a Jesus, se é Ele. Louvado seja Deus, és tu aquele que havia de vir, ou ainda esperamos outro? E Jesus, meu irmão, ele respondeu essa passagem, respondeu muito forte essa palavra, falando da obra de restauração. Apenas responda para ele: olha, os cegos, eles veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Haveria alguém poderoso, haveria alguém capaz nessa vida, irmão, para operar, para fazer tão grandes feitos, tão grandes milagres, tão grandes maravilhas? Louvado seja Deus. A resposta foi bem dada a João Batista. Mas voltando um pouco ainda na palavra, a Bíblia diz lá em Isaías, 700, 800 anos antes de Cristo, a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 35, não precisa abrir. Então, o versículo 5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um servo, e cantará a língua do mudo, porque as águas brotarão no deserto, e ribeiros no ermo. Louvado seja Deus. A palavra, irmão, já antes de acontecer, louvado seja Deus, profetizou ali o profeta Isaías. A Bíblia diz no capítulo 61 de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos,
aos presos e abertura de prisão, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, meu irmão, o que profetizou o profeta Isaías se cumpriu, louvado seja Deus, aqui no Novo Testamento. Conhecemos a palavra e entendemos que, louvado seja Deus, Jesus veio sim para salvar, curar, libertar, transformar, mostrar, meu irmão, para mim e para você, que ainda que todos venham desistir de mim e de você, o nosso Deus não desiste de nós, o nosso Senhor não desiste de nós. Pelo contrário, meu irmão, está dizendo aqui, ó, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, meu irmão, Ele veio trazer alegria ao meu e ao seu coração. Jesus Cristo, Ele veio, meu irmão, trazer regozijo para a minha e para a sua alma. Jesus Cristo, meu irmão, Ele veio abrir o meu e os seus olhos espirituais, porque muitos estão lá fora e não conseguem enxergar. Aqui Ele diz, olha, os cegos veem, os cegos físicos estão passando a ver, os cegos espirituais estão passando a ver também, porque a eles é dado o reino dos céus, porque a ele é confirmado a chegada do Messias. Louvado seja Deus. Escute o que está na passagem lá no Evangelho de Lucas, não precisa abrir, mas amém? No capítulo 4 a Bíblia diz que Jesus, ele ensinava nas sinagogas, e por onde ele passava, muitos ali no início louvavam o seu nome, muitos ali ficavam impactados, engrandecidos pelo poder das suas palavras. Não é verdade? E a Bíblia diz no capítulo 4, Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que chegando Jesus ali em Nazaré, irmão, que é a sua cidade onde foi criado, entrou ali no sábado e começou a ler na sinagoga, levantou-se então para ler a palavra, e ele então foi dado a ele um rolo, e exatamente, irmão, o que foi dado ali foi a palavra do profeta Isaías. Só que naquele tempo diferente, amém? Quando Jesus diz, se abriu ali então o rolo, a Bíblia diz que ele começou a ler, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois porque o profeta Isaías, há 700 anos atrás, falou do que haveria de acontecer, e estava ali então Jesus naquele momento lendo sobre a própria vida dele. Ele diz ali na palavra, Isaías 61, ele começou a ler o livro do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tomando-o a dar ao ministro, assentou-se, e nos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, firmados nele. Então começou Jesus a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado seja Deus. Em outras palavras, Jesus quis dizer, eu sou o Messias que falo contigo a essa hora. A Bíblia diz, meu irmão, e podemos entender aqui que todos ali estavam atônitos, atentos ao que ele havia a dizer. Muitos estavam entendendo, mas muitos não estavam crendo, meu irmão. É preciso entender e é preciso crer acima de tudo. A Bíblia diz aqui no versículo 22, e todos davam testemunho e estavam maravilhados, mas alguns diziam, não é este o filho de José? Ou seja, muitos já estavam ali buscando uma ligação terrena para dizer, como pode ser esse o Messias, se nós o vimos quando pequeno, não é esse o carpinteiro? Louvado seja Deus. É esse sim, meu irmão, carpinteiro, mas é esse também o Messias prometido. Louvado seja Deus. É interessante notar que João Batista perguntou, onde nós lemos atrás, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E aqui, aqueles homens perguntaram, não é este o filho de José? Louvado seja Deus. Existe desnível de grau espiritual, meu irmão,
Você pode perceber que uns conseguem entender e uns conseguem, além de entender, crer plenamente. Porque a Bíblia disse, irmão, e a Bíblia explicou para mim e para você, que ele haveria de nascer. Está lá também em Isaías. Porque um filho se nos deu, um filho nos nasceu, e o nome dele será Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. De uma virgem ele haveria de ser gerado. Tudo quanto foi falado ao respeito do nosso Senhor aconteceu, meu irmão. E aqui eles estavam indagando: será então esse então, como ele pode dizer, hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos? Se nós o vemos crescer, é ele filho do carpinteiro. Louvado seja Deus. Ele diz: sem dúvida me dizes este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouviu, o que vistes feito lá em Cafarnaum. E diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta, irmão, né, é bem recebido na sua própria casa. Não tem honra na sua própria casa. Ainda hoje você prega para o seu irmão, você prega para o seu pai, você fala para a sua mãe, você fala para os seus filhos, você fala sobre Jesus, sobre o que ele fez na sua vida, que ele te libertou, que ele te transformou, que ele tirou de um terrível saco de lodo, que te deu novidade de vida. E muitos até entendem, mas não creem. E muitos até ouvem, mas não creem. Louvado seja Deus. E Jesus, ele veio, irmão, para operar os milagres que ele falou. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos, aqueles que não conseguem ouvir, não só fisicamente, mas também não ouvem espiritualmente, esses vão passar a ouvir. Esses vão passar a enxergar, porque a Bíblia diz que aquele que busca o encontrará, meu irmão. E aquele que o invoca aí perto, ele já está para poder operar, meu irmão. Louvado seja Deus. Grande é o operar de Deus. Nós temos milagres de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Eu sou um milagre de Deus, meu irmão. Da forma como Jesus me encontrou, da forma como Jesus me tirou de onde eu estava, eu creio e entendo que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Para a glória de Deus Pai, meu irmão. A Bíblia diz lá em Evangelho de Mateus, completando a palavra, ainda no capítulo 9, a Bíblia diz que estava ali Mateus, cobrador de impostos na alfândega, a qual o Senhor Jesus passou ali e disse: segue-me. E a Bíblia diz que ele o seguiu imediatamente. E aconteceu que, estando ele assentado à mesa, muitos dos publicanos e pecadores estavam ali juntos, sentaram junto com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus, amados, viram, disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos, com os cobradores de impostos, com os pecadores? Mas então, quando Jesus ouviu, então Jesus respondeu: os médicos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ainda diz aqui na palavra: porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, meu irmão. Vim chamar os pecadores ao arrependimento. Pecadores como nós, irmãos, louvado seja Deus, que erramos, que falhamos, que transgredimos. A Bíblia diz assim, meu irmão: porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Está lá em Cartas aos Romanos. Aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, aqueles homens levaram para Jesus para dizer: olha, na lei de Moisés seria apedrejada. E você, Jesus, o que diz? Jesus disse assim: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que nenhum foi capaz de lançar uma pedra contra ele. Louvado seja Deus, igreja.
Nós podemos entender, irmão, que é Jesus que opera na nossa vida. Nós podemos entender, meu irmão, que é Jesus que tem o poder de operar e libertar e fazer o seu milagre, irmão, que eu e você precisamos. É Jesus, meu irmão, que lança a palavra sobre a mim, sobre a sua vida. Quando eu e você crendo, com fé, aceitamos Ele, Ele é capaz de mudar a nossa história. Ele é capaz de reverter qualquer que seja. Louvado seja Deus a minha, a sua situação. É verdade. Ah, louvado seja Deus. Ele está dizendo: olha, eu vim para os pecadores, para aqueles que querem se arrepender, para aqueles que querem verdadeiramente mudar. A Bíblia diz aqui em Lucas, no capítulo 3, meu irmão, o versículo 3 em diante, a Bíblia diz que João Batista então percorreu ali, anunciando, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro dos profetas Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Pregava então João Batista no deserto, e a multidão ia lá ouvir. E Jesus diz: o que será que João Batista tinha para que a multidão fosse atrás ouvir, para que a multidão fosse até a ele? Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras. Dizia João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Obras dignas de arrependimento. Produzir. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos o pai Abraão. Porque muitos assim diziam: eu sou filho de Abraão. Não é verdade? Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Essa era a pregação de João Batista. Essa é a pregação que ainda hoje eu e você temos que ouvir, meu irmão, porque é o fruto do arrependimento. Tem que haver mudança, frutos dignos de arrependimento temos que produzir sempre, igreja. Louvado seja Deus. É só assim que Deus, é só assim, igreja, que Jesus vai poder trabalhar na minha e na sua vida. É só assim que Jesus vai poder operar o seu milagre no nosso meio. Louvado seja Deus. A Bíblia diz também lá em Lucas, no capítulo 19, louvado seja Deus, uma passagem conhecida. A Bíblia diz que Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava ali passando. A Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Jesus estava entrando ali em Jericó, passando, e um homem chamado Zaqueu, um publicano, um cobrador de imposto, um homem, a Bíblia diz, destacando aqui que era rico. Quando ele procurava, irmão, ver que Jesus estava ali passando, a Bíblia diz que ele procurou de algum jeito ver a Cristo. E a Bíblia diz que ele encontrou uma maneira de subir numa figueira, meu irmão, para ver ali, porque Jesus havia de passar ali, e ele se contentou em subir naquela árvore, com muita dificuldade para ver, para apenas ver, cansado talvez da sua vida, cansado talvez das suas transgressões, a sua alma gritava, o seu interior já não suportava mais aquela vida. Era rico, possuía tudo que o dinheiro podia pagar naquele tempo, enquanto muitos padeciam, mas ainda lhe faltava uma coisa: ele precisava ver Jesus, né? E a Bíblia diz então que ele, e correndo ali, subiu numa figueira, porque Jesus estava próximo. E quando Jesus chegou àquele lugar, a Bíblia diz que ele, apenas olhando, quando viu aquele homem na árvore, ele chamou ele pelo seu nome, e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em
sua casa, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu irmão, quando eu e você desejarmos ver a Jesus, antes que eu e você assim desejarmos, Ele nos vê primeiro. Não foi? Com Natanael, não foi? Aonde vieram te vir? Debaixo da figueira. Mas como sabe, eu estava ali, ninguém sabia. Jesus sempre vê primeiro, velho. Ele nos amou primeiro, a Bíblia está dizendo. Enquanto eu e você ficamos largados, esquecidos, abandonados, rejeitados pela sociedade, por pai, por mãe, por família, às vezes, Ele não nos rejeita, irmão. Ele não nos desampara. O fato é que Zaqueu estava ali, e quando ele ouviu que Jesus chamava o seu nome, a Bíblia diz que ele desceu depressa. E a Bíblia diz, irmão, que ele se alegrou. E a Bíblia diz que, vendo todos istos, reclamavam, pecadores murmuravam. Você está entendendo isso? A multidão então ali começou a reclamar, dizendo: mas quem é este que entrara para ser hóspede de um homem pecador? Aquele que pois não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, irmão, querendo explicar. Então Zaqueu, levantando-se, não querendo perder a bênção, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Mas não deixe de me visitar, mas não deixe de estar comigo, mas não deixe de estar na minha casa, mas não me abandone nesse momento, ainda que o povo venha dizer contra a minha vida. Ele começou a fazer alguma coisa, meu irmão. E ele ainda disse: Senhor, metade dos meus bens dou, e se alguém tenho defraudado, restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia arrependido, o que se havia perdido. Meu irmão, entendemos nessa palavra que Jesus fala de arrependimento. Jesus fala de arrependimento, meu irmão, fruto de arrependimento. Não há como buscarmos e nos entregarmos e termos mudanças significativas para servir ao Senhor, se não houver o fruto do arrependimento, meu irmão, digno de arrependimento, digno de do que aconteceu não vai acontecer mais, vai mudar de agora e para todo sempre. A Bíblia diz lá em Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 11, no final, ele diz assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Assim diz Jesus nessa noite para mim e para você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vinde a mim, se entregue a mim, buscai a novidade de vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto, meu irmão. Porque haverá um tempo que vamos querer buscar e não vamos encontrar. Haverá um tempo, irmão, que vamos desejar ter um encontro e não teremos. Porque nos será tirado o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Porque quando Cristo vier e voltar e buscar a sua igreja e for arrebatado, irmão, muitos vão desejar: porque não fui, porque não aceitei, porque não ouvi. Eu até ouvi, eu até entendi, mas eu não acreditei. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. Jesus, Ele é fiel, irmão. Louvado seja Deus. Aquela voz que clama no deserto, o que o profeta diz, o que o profeta ordenou, o que ele falou, as suas palavras se cumpriram, meu irmão. E as palavras do Senhor há de se cumprir ainda todo o tempo, dia após dia. É o Senhor, meu irmão, que vem trazer a sua graça para mim, para a sua vida. É o Senhor, irmão, que vem não olhar em nós as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele não vem apontar
mas Ele quer nos limpar, meu irmão. Mas Ele quer fazer novidade de vida, Ele quer nos tornar em nova criatura. Somos, porque o velho homem já morreu, meu irmão. E vamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele que é o autor e consumador, irmão, da nossa fé, entregando para Ele o nosso fardo, o jugo. Nós estamos cansados, estamos querendo fazer muitas coisas com a nossa mão, com a força do nosso braço, mas não é assim. Ele diz nessa noite, Ele nos convida de novo: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim, entregai sobre mim todos aqueles que estão sobrecarregados, que está sobre o que pode fazer. Eu vos aliviarei. Tem um bem maiúsculo aqui na Bíblia. Eu vos aliviarei. Jesus, Ele pode nos aliviar, irmão. Jesus, Ele pode nos tornar leve. Ele pode nos fazer, irmão, caminhar verdadeiramente como Ele tem preparado, irmão. A grande bênção que Ele tem preparado naquele grande dia, no mais alto céu, irmão, né? Quando o nosso corpo for, a Bíblia diz, o corpo corruptível, um incorruptível de Deus. Quando nós formos, irmão, louvado seja Deus, arrebatado nos ares, encontrando com o nosso Deus, adorando a Ele, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. Só a Ele toda glória, toda honra e toda exaltação. E só a Ele adoraremos, meu irmão, porque o inimigo ele vem nos trazer dificuldade, ele vem pesar no nosso caminhar. Toda vez que eu e você nos afastamos um pouco de Deus, mas a Bíblia diz que o inimigo ele anda, como um leão, brama como ao nosso derredor, buscando para poder tragar, para poder destruir. Ele não pode ver uma oportunidade, ele não pode ver, irmão, louvado seja Deus, uma brecha para que ele possa operar, meu irmão, para que ele possa tentar entrar e causar destruição. Mas Jesus e Cristo, meu irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus de toda vitória. Ele é o Deus que opera no milagre ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus, irmão, que debaixo das tuas asas estaremos seguros. A Bíblia diz que Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Louvado seja Deus, irmão. Se esconda no Senhor. Entrega a sua vida a Ele, o seu caminho a Ele. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, meu irmão. É a verdade que transforma. É a verdade que faz com que Zaqueu vá subir naquela árvore para poder ver Jesus, para ele poder sair daquela situação de vida. Para quando Jesus está ali passando aquela alfândega, vem Mateus, olha, segue-me. E Mateus largar tudo também, que tinha muitas posses. Mateus vem e segue-me, ele largou tudo e foi. Chega um momento na nossa vida, meu irmão, que tudo que temos, que tudo que fazemos, que tudo que possuímos, de nada serve. Porque quando você tem a Cristo, você se sente, meu irmão, verdadeiramente completo. Mas todo aquele que não tem o Senhor, irmão, vai andar incompleto. Vai andar vendo que falta sempre alguma coisa. Vai andar vendo ao seu redor: poxa, eu consegui conquistar, passei no vestibular, tirei o curso disso, daquilo, conquistei mais aquilo, mas ainda falta alguma coisa. Louvado seja Deus. Sem Jesus o homem não pode ser completo, irmão, porque só Ele traz plenitude de vida, porque somente Ele acrescenta e encaixa completamente o que nos falta. Somente Cristo Jesus, irmão. Só Ele pode nos encher, louvado seja Deus, irmão, com a sua presença, do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode trazer o gozo na nossa alma, nosso entendimento, sem a qual homem algum, irmão, pode fazer.
Não há vitória, irmão, se não for em Cristo. Mas só existe vitória em Cristo Jesus. A nossa vida, a Bíblia diz, irmão, que ainda quando estávamos informes no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nosso nome. E a Bíblia diz que eis que Ele nos tem gravado na palma da sua mão, irmão. Jesus fala, eis que nos tem gravado na palma da minha mão o teu nome. Então Jesus, irmão, Ele nos conhece. Ah, mas eu entrei na igreja há pouco tempo, pastor. Mas Jesus te conhece, meu irmão, muito antes de você aceitá-lo. Mas Jesus nos conhece, irmão, pela Bíblia Sagrada está dizendo, ainda antes do nosso corpo começar a ser formado. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que vem trazer ao mundo aquela alegria, ainda que essa mãe venha se esquecer, todavia a Bíblia diz que Deus jamais se esqueceria. Por isso que muitos pais, muitas mães, muitos familiares abandonam muitos aí, mas Jesus nunca abandona. Coloca ali esquecido no canto da parede, não sei o que, e Jesus poupa a vida. Não é verdade? É Ele que nos tem guardado, irmão. É Ele que trabalha 24 horas. A Bíblia diz, meu irmão, que o nosso Deus, Ele não dorme, não há sombra de variação, Ele não cochila. Ele está o tempo todo a olhar, irmão, e a vigiar a minha e a sua vida, para que o inimigo não venha nos tragar, porque é dele, irmão, a ordem e o poder de todas as coisas. É Ele que tem a chave do céu e do inferno, meu irmão. É Ele, irmão, que venceu a morte. É Ele que esteve morto no terceiro dia. A Bíblia diz que ressuscitou. Louvado seja Deus, irmão. Então não estamos contando história. A Bíblia não quer, a Bíblia de Jesus está dizendo, olha, quero não sacrifício não, quero misericórdia. Quero que vocês entendam que aqui os pecadores, aqueles que aqui estão, que se arrependerem, são dignos do reino dos céus, são dignos de receber a bênção eterna, porque Jesus morreu por todos nós, meu irmão. Porque ainda quando eu e você éramos negligentes, pecadores, nem nascidos ainda, Ele escolheu morrer por amor a minha e a sua vida. Ele decidiu, irmão, naquela cruz ser cravado, para que nos fosse dado a vida eterna. Porque o pecado, a Bíblia diz, veio por um homem, mas também por um homem, Jesus Cristo, homem, veio a salvação eterna, igreja. E é através do sangue de Jesus somente, é através do sangue do Cordeiro de Deus, meu irmão, que podemos hoje ter ligação eterna ainda com Deus, agora e também naquele grande dia, no tempo vindouro, meu irmão, que muitos não creem, não é verdade? Porque muitos está como na época de Noé, não é verdade? Muitos casando, dando casamento, muitos fazendo muitas coisas, e Noé fazendo a arca. Esse aí é maluco, esse daí, ninguém acreditava, até que veio o dilúvio, até que ele subiu na arca, e até que o dilúvio veio, e Deus fechou as portas por fora. Nem se Noé quisesse abrir para o povo entrar, Deus assim não permitiu, porque Ele permitiu Noé falar, anunciar, alertar, mas ninguém queria. O deboche é grande. E esse aí, crente, andando com essa Bíblia aí, perdendo o domingão, perdendo dias e dias, perdendo. Louvado seja Deus. Nós só temos a ganhar, meu irmão, com Jesus Cristo. E ainda que tudo que eu e você viemos fazer para o nosso Senhor, meu irmão, ainda será pouco, porque Ele derramou até a última gota do seu sangue, por amor à minha e sua vida. Que eu e você venhamos entender isso, e que eu e você venhamos crer sempre, meu irmão, porque muitos estão entendendo muitas coisas aí fora, mas se não crer não vai adiantar em nada. És tu, Jesus, aquele que havia de vir ou virá outro? Diga a Ele que os cegos estão
estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo. Olha, diz a ele que o Evangelho é pregado aos pobres, a ele os mortos são ressuscitados, diz a ele tudo isso. E ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, igreja. E ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, igreja. É do controle do Senhor toda a vida, irmão. É do Senhor o fôlego de vida, é Ele que sopra. É para Ele que vai voltar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos, é verdade. Louvado seja Deus. E é a nossa alma, irmão. Não é verdade? Para quem será? Vai para o céu ou vai para o inferno? Só tem dois lugares, irmão. Não tem meio termo, como dizem por aí, não tem. Então, meu irmão, que eu e você venhamos estar escondidos no Senhor. Que eu e você venhamos estar respaldados com essa palavra. Porque Jesus, meu irmão, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar casamento. Ele quer restaurar a sua vida, a minha vida. Ele quer restaurar o nosso lar. Ele é Deus de restauração. Quando Ele respondeu para João Batista que Ele estava fazendo tudo aquilo, Ele está dizendo: eu sou Deus que restaura. Eu sou um Deus que entra em todas as áreas. E não há nada impossível, irmão, para que Ele não possa operar. Não há nada distante para que Ele não possa alcançar, meu irmão. Tudo está sob o seu domínio. Tudo está sob o seu controle. E a Bíblia diz lá em Salmos que Ele criou os céus, a terra. Não é verdade? Né? Todas as grandezas, todas as maravilhas, os altos montes, tudo Ele criou. E quem somos nós, não é verdade? Para que o nosso Deus, quem somos nós para que Ele se lembre de nós, né? Gotas no oceano. Quem somos nós, pequenos? Quem somos nós para que o nosso Deus venha se preocupar, meu irmão, comigo e com você? Mas se preocupa sim. Se Ele se preocupa com as aves do céu, com o que come, com o que bebe, quanto mais, irmão, com a mim, com a sua vida, que tem gravado o nosso nome, que nos chama pelo nosso nome. Então nós temos muito valor e muita importância para Deus. Muito valor, muita importância. A dor que Ele passou, a dor que Ele sentiu ali ao ser cravado, também foi por amor a minha e a sua alma. Também foi por amor a minha e a sua vida. Então, nós temos que louvar o Senhor porque hoje nós entendemos. Nós temos que louvar o Senhor porque, acima de entender, nós cremos na verdade bíblica sagrada. Nós cremos, meu irmão, que tudo isso aqui aconteceu e cremos em tudo que ainda há de acontecer. Porque Jesus, meu irmão, Ele não erra, Ele não falha, Ele não tarda. Louvado seja Deus, no tempo certo, ao tempo determinado, que não pertence a mim e a você saber, tudo Ele cumprirá na minha e na sua vida. E se alguma coisa ainda faltar aqui, Ele cumprirá eternamente. Está na sua palavra, meu irmão. Em glória Ele suprirá todas as coisas. Amém? A pastora vai orar, vai dar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé. A pastora vai fazer a oração final. E você guarda essa palavra, coloca a mão no seu coração, ora também junto com a pastora. Ora no sentido dessa palavra que você ouviu, mentaliza ela no seu coração, na sua vida, guarda ela na tábua do seu coração para nunca pecar contra o Senhor. Amém, pastor? As palmas para o Senhor Jesus. Então, Santo Deus, maravilhoso, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por essa noite na tua casa, por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Deus, porque o Senhor se preocupa conosco. Abençoa o pastor, Senhor, cobre ele com o teu sangue, continua guardando, meu Senhor, da glória, a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, usando para a glória do teu nome, Senhor, a família, a nossa casa, Deus, faz o que te apraz, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, cada um que veio aqui, Senhor, que o Senhor possa, Deus, levar em segurança para os seus lares, Senhor da glória, debaixo da tua proteção, teu livramento, dá uma semana de vitória, Senhor, no teu povo, em nome de Jesus, Senhor, continua conosco, porque nós precisamos de Ti, Senhor, é o que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, assim seja.
graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco, Senhor, com a nossa família, parentela, com todos os servos do Senhor espalhados nessa terra. E todos dizem amém. Deus abençoe as palmas do Senhor. Glória a Deus. Cultos, meu irmão, quinta e domingo, hein? Não se esqueçam. Toda quinta e domingo, né? Vocês estão nos visitando, às 19h30 tem culto. Quintas e domingos, às 19h30. Deus abençoe.